Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem, que tenhamos uma semana bastante bacana. Estamos aqui para mais uma videoconferência do programa Conviva Mais SP. Temos uma convidada muito especial para o dia de hoje. Seguimos naquela linha da preocupação com a saúde mental. E quem está aqui conosco deve ter chegado aí para vocês o convite, né? Mas eu queria inicialmente agradecer a conexão de todos aí, dos nossos dirigentes, dos nossos supervisores, PCNPs, nossas diretoras e diretores, vices, coordenadores pedagógicos, professores, agentes de organização, enfim, todos que estão conectados nesse início de tarde de segunda-feira. O tema hoje é contribuições da educação positiva para a saúde mental dos educadores. O foco aqui são os educadores, com a professora doutora Camélia Murgo. E quem é a Camélia? Que eu queria agradecer, Camélia, o seu tempo aqui conosco, agradecer muito. Camélia faz um trabalho lá na região de Prudente, com professores, inclusive. Foi através de uma live que a Michele, à época, conheceu, que ela entrou na nossa programação, que a Deise, está aqui comigo também, a Deise, fez todos os ajustes para esse nosso encontro. Então, a professora Camélia tem graduação em psicologia, mestrado em psicologia escolar e doutorado em psicologia pela PUC de Campinas. Pós-doutorado em avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco. Pós-doutorado em educação para a saúde na Universidade de Lisboa. É docente dos cursos de psicologia e medicina da Universidade do Oeste Paulista. Coordenadora do programa de pós-graduação, mestrado em educação da Universidade do Oeste Paulista, líder do grupo de pesquisa, formação de professores e construção de processos de subjetividade, membro do GT de avaliação da criatividade e psicologia positiva, presta atenção, psicologia positiva, ela vai falar para nós o que é isso hoje. Enfim, um currículo bastante amplo, muita experiência, e o mais importante, convive com educadores tratando desse tema. Então, Camélia, muitíssimo obrigado mais uma vez. Estamos muito contentes com a sua presença aqui. Essa é a 16ª videoconferência que nós fazemos desde o início da pandemia, porque o programa Conviva, no início da pandemia, nós fizemos uma reflexão e vimos que precisávamos ter uma ação. No caso, essas videoconferências que são voltadas aos professores, para reforçar os professores, para eles poderem apoiar os seus alunos. E nós temos também uma outra ação que vai indo muito bem e que envolve as diretorias regionais, inclusive, chama-se Conexão Solidária. São um grupo de 10, 15 profissionais que se reúnem uma vez por semana, uma horinha, né, para falar de si, né? Não para falar do trabalho. Não é proibido falar do trabalho, mas não é recomendado. É recomendado que as pessoas falem de si, se conheçam melhor, possam se apoiar, né, porque a pandemia é um evento absolutamente extraordinário, né, do ponto de vista de surpresa, de magnitude, e a vida já não estava fácil antes, né? Aliás, não está nada fácil para ninguém, não é só para os professores, para os alunos, para as famílias também, enfim, para todos nós. E a pandemia traz aí um impacto, né? E no caso dos professores, no caso da educação, principalmente esse afastamento físico, né? As crianças em casa, os professores em casa. Felizmente, a gente conseguiu botar de pé o centro de milhas, que nós estamos utilizando aqui, inclusive,
você vai estar conferenciando aqui para professores de todo o estado de São Paulo, via Centro de Mídias, com internet patrocinada. É só o professor conectar pelo aplicativo. Na hora que ele conecta, ele passa a ser patrocinado. E eu quero te adiantar que os professores são muito participativos, né? Eles elogiam, eles criticam, eles fazem perguntas, e nós esperamos que a gente tenha boas perguntas, que você traga aí boas informações para o nosso time da educação. Então, eu quero te dizer que vários, né, outros profissionais da psicologia, da psiquiatria, da medicina em geral já passaram aqui conosco, sempre cada um refletindo um pouco sobre esse momento e sobre como a gente se conduzir nesses momentos de dificuldade, de forma a gente garantir, né, o nosso equilíbrio, né, e a nossa sobrevivência e a travessia dessa crise com um mínimo de sofrimento possível. Porque sofrimento é da vida, né? Eu tenho uma amiga filósofa que ela diz, para viver tem que sofrer, né? No sentido de que o sofrimento nos acompanha, a gente tem que encarar cada um deles, né? E procurar evoluir, né? Com essa vivência que a vida nos proporciona. E aí, Camélia, eu queria te perguntar exatamente sobre o tema, né? Porque é a psicologia positiva, né? O que exatamente, né? Por que essa expressão psicologia positiva? Que conceitos, né, você traz? E, obviamente, nós, falando disso, nós estaremos falando da saúde mental, né? De cada um e de todos que estão aqui nos assistindo. Nós temos até 13h55, né? Minha sugestão é que você faça uma fala aí de abertura, 20, 25 minutos, o tempo que você precisar. Se você quiser fazer alguma projeção, fique à vontade. E a Deise vai estar atenta aí no chat, e eu também, para ver se a gente seleciona aqui boas perguntas para você poder responder. Então, é com você, Camélia. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Bom, eu que preciso, né, começar agradecendo pela oportunidade ímpar de, mais uma vez, estar junto dos meus pares. Toda vez que eu sou convidada a falar para os meus queridíssimos amigos professores, eu sempre começo agradecendo e com pedido de licença, porque falar para os pares sempre exige essa delicadeza, né? Então, eu peço licença aos meus colegas professores para passar esse pequeno período aqui da nossa tarde, esse início de semana com vocês. Agradecer muito a oportunidade de conhecer o professor Haroldo, né? Espero que seja aí o início de uma parceria permanente. Acho que a psicologia positiva tem grandes contribuições para trazer, não só em função do período de pandemia, mas em função de todo um conjunto de conhecimentos que ela vem produzindo e de uma intenção muito séria e muito consolidada de levar para a escola e para os nossos professores, para os educadores, propostas concretas de como é que nós podemos, então, configurar o cenário educacional de maneira que nós possamos pensar em saúde mental. Melhor ainda, que nós possamos pensar em promoção de bem-estar. Essa é a grande intenção. Bom, o professor Haroldo já me apresentou, né? Eu reforço a minha trajetória dentro da psicologia, toda focada para a questão educacional e da saúde, então venho trilhando aí esse percurso de intersecção entre a educação e a saúde, o que me deixa muito confortável para dialogar sobre esse tema. Mais especialmente, o contato com a psicologia positiva, ele surgiu há cerca de 10 anos, quando nós começamos a discutir formas de avaliar o bem-estar subjetivo. Então, essa junção entre as perspectivas de avaliação daquilo que efetivamente necessário para que a gente viva melhor e para que a gente tenha uma convivência melhor no cenário educacional, e a minha trajetória na intersecção saúde e educação é que justifica a minha fala hoje para esse grupo de professores. Eu quero agradecer também imensamente
a toda a equipe de educadores aqui da Diretoria de Ensino de Mirante. Foi em função de um trabalho que eu venho realizando com esse grupo que eu tive a oportunidade de conhecer vocês, né? Conhecer Deise, conhecer todo o trabalho do Projeto Conviva, e por isso que hoje estou aqui com vocês dividindo esse espaço. E a psicologia positiva, ela foi, então, adentrando esse meio, né, esse espaço junto aos professores, justamente em função de uma ação do meu grupo de pesquisa, na condição de professora universitária. Essa é a minha principal tarefa no meu trabalho, né? Eu sou professora universitária na Universidade do Oeste Paulista, aqui no interior de São Paulo, na região de Presidente Prudente, e conduzo um grupo de pesquisa que justamente se preocupa com as questões de bem-estar e da subjetividade do professor no seu trabalho. Então, nós nos debruçamos sobre essa preocupação. Como é que nós podemos, enquanto pesquisadores, enquanto grupo de estudos, contribuir para essa promoção do bem-estar do docente? E nessa tentativa de aproximar a pesquisa da comunidade, então, de traçarmos propostas que efetivamente estejam presentes na escola e junto aos docentes, é que nós acabamos estreitando parcerias, e nesse estreitamento de parcerias é que eu tive e tenho a alegria aí de estar em contato com os docentes da educação básica, mais especificamente aqui na nossa conversa de hoje, em função do meu trabalho junto, como eu já falei, né, e como o professor Haroldo já destacou, aos professores da Diretoria de Ensino de Mirante. Então, agradeço muito a equipe, em nome da Ivani, em nome do professor Enio. E para começar respondendo ou comentando essa primeira colocação que o professor Haroldo me faz, né? Que é a psicologia positiva? Por que essa expressão? Até ele brincou comigo um pouquinho antes aqui da nossa aparição oficial, né, da nossa transmissão. Será que antes a psicologia era negativa, né? Por que essa expressão agora para nos referirmos à ciência psicológica? Por que a psicologia positiva? Nós temos uma história na construção da psicologia enquanto ciência que foi toda direcionada para a compreensão dos aspectos patológicos do ser humano. Então, imagino que quando falam para vocês sobre psicologia, quando nós pensamos no trabalho do psicólogo, nós fazemos, a princípio, um link mais direto com a preocupação com aquilo que não está funcionando bem. Então, é muito comum que a gente faça uma associação entre o psicólogo e a compreensão de aspectos que não estão em bom funcionamento. Então, quais são as palavras que costumam aparecer quando nós pensamos na psicologia? Os transtornos, os quadros de ansiedade, depressão. Isso é legítimo. Então, sim, a ciência psicológica se preocupou com isso e se ocupa dessas preocupações, inclusive, até hoje, e não vai deixar de se preocupar. Então, é sim uma vertente da psicologia, a preocupação com aquilo que não funciona bem, falando numa linguagem aí mais familiar para nós. Então, a psicologia ela nasce dessa proposta de compreensão dos aspectos patológicos. E ela foi se consolidando enquanto ciência e foi conduzida ao longo da sua história nesse formato, né, com essa preocupação. Há cerca de 20 anos surge uma tendência e uma tentativa de pesquisadores lá da Pensilvânia em trazer para a discussão científica outros elementos que envolvem também a subjetividade humana e que são objetos de estudo da própria psicologia. Então, se nós temos uma produção científica expressiva que explica para nós hoje o que é um transtorno de personalidade, que explica para nós o que é uma depressão, o que é um transtorno de ansiedade, por que não podemos ter uma produção científica expressiva que explique para nós o que é a felicidade, o que é o bem-estar, o que é o otimismo, o que é a esperança? E é nessa direção que a gente ganha, então, mais uma área de estudo dentro da ciência psicológica que é denominada de psicologia positiva. Então, é uma área que vem junto da psicologia, que vem completar a psicologia, mas que tem essa preocupação em explicar de forma sistematizada, de forma científica, elementos que são chamados de elementos virtuosos.
Então, quais são esses elementos que são parte da essência humana e que são elementos virtuosos e que nos potencializam e que nos permitem a efetiva experimentação da felicidade, do bem-estar, do otimismo, da esperança, entre outros temas. Eu menciono aqui alguns para vocês, quando eu penso, né, e quando eu trago esses elementos virtuosos do funcionamento humano. Então, por isso que ela é chamada de psicologia positiva, pelo enfoque nesses elementos virtuosos, pelo enfoque nos aspectos positivos do funcionamento humano. E como é que essa vertente, essa explicação do ser humano a partir de uma perspectiva dos seus elementos virtuosos foi parar na educação? Ela não veio com a pandemia. Claro que a pandemia nos convida. Eu falo que quando nós estamos diante da adversidade, é fundamental que a gente acione todo esse nosso potencial virtuoso. É fundamental que essa nossa condição de nos fazermos esperançosos, de nos fazermos otimistas, nós somos convidados a colocar ainda mais essas nossas virtudes em prática para que a gente encontre recursos de enfrentamento. Mas a psicologia positiva, ela já vinha sendo discutida, ela já vinha sendo pensada, e mais que isso, nós já vínhamos trazendo propostas de como efetivar, no contexto escolar, ações que pudessem cuidar do professor, para que esse professor, bem cuidado, para que esse professor, podendo fazer, né, usufruir da sua condição de bem-estar subjetivo no seu trabalho, também possa proporcionar esse desenvolvimento saudável nas nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adultos. Não tem como o docente promover bem-estar se ele não for amparado para isso. Então, essa é a contribuição inicial da psicologia positiva, é levar a educação positiva para a escola, olhando de maneira muito especial, a princípio, para os professores, olhando para nós. E quando nós pensamos, então, numa concepção de saúde mental a partir da psicologia positiva, alguns elementos novos são colocados. Se antes, no viés da psicologia convencional, nós pensávamos em saúde mental, tendo como foco compreender o estresse do professor, o burnout, que são termos que também foram aparecendo nas nossas discussões, nos nossos diálogos de saúde mental, quando nós pensamos no professor, porque são temas presentes. Quando eu venho trazer para vocês essa perspectiva da psicologia positiva, não estou dizendo que é o momento de negligenciarmos aquilo que está posto. Então, sim, nós temos colegas em sofrimento. E isso, volto a dizer, também já existia, também já era uma realidade que nos preocupava antes da pandemia. Então, sim, nós temos colegas em quadros de estresse, nós temos colegas em quadros de burnout, e o burnout é uma doença que muito nos preocupa quando nós pensamos no professor, porque nós ocupamos, enquanto docentes, uma classificação nada desejável em relação ao burnout, né? Nós estamos na frente do ranking do burnout, vamos dizer assim, que é a doença chamada de síndrome da desistência. Né? Qual que é o significado do burnout? É queimar em chamas, experimentar um nível de sofrimento tão intenso no nosso trabalho que nos leva a nos sentirmos despersonificados, que nos leva a nos sentirmos exauridos, drenados por aquilo que fazemos. Então, isso não vai ser negligenciado em função de uma visão que a psicologia traz para nós agora, de uma compreensão das virtudes humanas. Mas a gente tem um acréscimo na compreensão do que é saúde mental. Então, se pelo viés da psicologia mais convencional, eu estaria aqui falando para vocês hoje sobre saúde mental, enfatizando mais o que é o estresse do professor, enfatizando mais o que é o burnout. Quando nós trazemos a psicologia positiva para completar essa compreensão acerca da saúde mental do professor, eu também venho falar para vocês em bem-estar subjetivo, venho falar para vocês num professor que sim, que enfrenta suas adversidades no trabalho, que enfrenta desafios, mas que é um professor cheio de aspectos virtuosos, que é cheio de virtudes. Então, venho falar de um professor
ele tem, na sua essência, aquilo que nós chamamos na psicologia de forças de caráter. O que são as forças de caráter na perspectiva da psicologia positiva? São as nossas estratégias de enfrentamento. Então, a criatividade é uma força de caráter, a esperança é uma força de caráter, os afetos positivos são considerados uma força, o amor pelo aprendizado é considerado uma força. Então, a psicologia vem falar para nós, a psicologia positiva vem falar para nós, olha, pensar a saúde mental do professor não é só avaliar se ele está em adoecimento, mas é trazer para ele, proporcionar para ele condições para que esses elementos de bem-estar sejam potencializados, para que ele se perceba como um trabalhador que, como tantos outros trabalhadores, né, enfrentam adversidades, mas que é essencialmente virtuoso. Porque a defesa que a psicologia positiva faz é que nós somos, por essência, virtuosos. Só que nós vamos sendo apresentados a um universo relacional, a um universo institucional que pode realizar intercorrências nesse nosso processo virtuoso, nessa nossa essência virtuosa, que vai nos fragilizando. Então, como é que a gente resgata essas fortalezas? Como é que a gente resgata essas virtudes? Como é que nós cuidamos, como eu disse no início da minha fala, né, desse professor, de uma maneira que a sua essência virtuosa se sobrepõe em relação à sua fragilidade. Então, é essa complementação que a psicologia positiva vem fazer, disso que ela vem falar. Ela vem falar desses elementos. Então, sim, o foco da psicologia positiva é pensar a saúde mental, só que ela completa, ela traz essa descrição ampliada e não só a explicação acerca do que são os nossos quadros de adoecimento, que, volto a dizer, eles se fazem presentes no nosso cotidiano. Professor Haroldo, quer fazer alguma colocação? Eu quero. Tem muita gente entrando ainda, é uma multidão, tá? Nós começamos com quase 2.000, já estamos aqui indo para 4.000 professores. Mas muito reconhecimento aqui, tá, professora Camélia? A Janaína é uma professora que foi sua aluna, mandou um abraço. Ai, eu querido. não sei o sobrenome, que eu peguei só pela sigla, né, do Centro de Mídia, professora Janaína. E eu entendi, né, eu também, a gente estava conversando antes com dúvida, né, sobre essa questão da psicologia positiva, né, porque realmente na vida, para nós que não somos psicólogos, até para os professores, quando a gente fala de psicologia, a gente pensa logo no negativo, né? Inclusive, tem vários professores aqui falando. Tem uma professora que disse que está muito triste, que ela está desde março em casa, ela é grupo de risco, ela não tem muita gente para conversar, né? Tem professores também que sofrem com depressão, estão aqui confessando. Então, a gente sempre lembra disso. E claro que tem que lembrar e cuidar, né? E é esse o sentido que nós estamos caminhando na direção dele. Vários também reconhecendo. Agora sim, estão falando dos professores. Estou falando, né, dos professores. E aí, Camélia, recentemente o secretário Rosselli anunciou uma nova estratégia de trazer psicólogos para a rede, né? Essa é uma ideia que está na nossa cabeça desde o ano passado. Nós descobrimos que na rede nós temos 650 professores que têm psicologia também, além de ter licenciatura, tem psicologia. A gente fez um processo seletivo para eles virem trabalhar a partir da regional, apoiando as escolas, né? Eles são PCNPs Conviva, né? Nem todos que vieram têm a formação de psicólogo, até porque vários outros que, mesmo não tendo a formação, têm, vamos dizer assim, uma vocação para trabalhar nessa área. E, recentemente, o Rosselli anunciou a ideia de contratar aí até 1.000 psicólogos para a gente começar esse trabalho, né? Aliás, a gente começou, o Conviva é isso, tem o PCNP Conviva, aí psicólogos. Nós estamos bastante conscientes da importância que
conhecimento da psicologia, da neurociência, tem cada vez mais, né, para o educador, né? Não só para ele, digamos, se cuidar e tal, mas o educador cuida de crianças, né? Então, ele precisa desse conhecimento, né? Precisa associar a pedagogia com esse conhecimento. Então, muito interessante essa visão que você traz, né, da psicologia como, não como doença, né, como problema, né, como mal-estar, como sofrimento. Claro que tem essa dimensão, né? Mas a psicologia como uma ferramenta, né, da gente se desenvolver. Isso, e várias questões me ocorrem, né, à medida que, posso chamar de você, né, professor? Claro, fica à vontade. Que você vai trazendo essas colocações, me ocorrem várias questões, né? Então, eu não deixaria jamais de enfatizar os professores. Essa tem sido uma defesa minha, eu tenho realmente tentado, no meu grupo de pesquisa, me dedicar incansavelmente a esse cuidado com os professores, porque a experiência vai mostrando para nós, inclusive, né? Não é só por um encantamento em trabalhar com a formação docente, mas porque a experiência vai mostrando o quanto nós somos uma figura central no trabalho com a formação humana, e o quanto trabalhar com a formação humana nos expõe ao mesmo tempo a uma fragilidade, porque trabalhar com a formação humana é uma tarefa que nos cansa, que nos impõe uma exigência muito grande do nosso treino interpessoal. Estar com o outro é trabalhoso, porque o outro ressoa em nós. Nós não somos indiferentes ao outro, o outro ressoa em nós. Então, isso é trabalhoso. Só que isso também potencializa muito as nossas virtudes. Isso também potencializa. Então, eu acredito demais que a formação do professor, ela precisa passar por esses elementos de trazer para o professor clareza do que eles têm como forças. Eu me encho de otimismo quando eu fiquei sabendo, professor Haroldo, dessa possível contratação, né, dos psicólogos. Eu me enchi de otimismo, e na psicologia positiva, acho que é bom explicar o que é otimismo. Como a psicologia positiva ela tem estudado de forma muito estruturada cada um desses temas, cada um desses construtos, então, otimismo na psicologia positiva não é você acordar pela manhã e, de forma aí entusiasmada, apenas olhar no espelho, sorrir e dizer: hoje o meu dia vai ser bom. Pode fazer isso também, tá? Mas isso não é o que a psicologia positiva nos ensina como otimismo. Quem é o professor? Qual o princípio da explicação sobre o otimismo? Quem é o ser humano otimista? Quem é o professor otimista? É aquele que visualiza expectativas de resultado nas suas ações, é aquele que planeja. E quando eu fiquei sabendo dessa possível contratação dos psicólogos, que parece que é uma realidade, né, pelo que eu tenho aí lido, enfim, pelas informações que eu tenho recebido, eu me enchi de otimismo, porque eu vejo nessa contratação uma perspectiva muito real de um bom planejamento para que os professores tenham acesso, né, a um respaldo por parte dos psicólogos, e um respaldo no sentido de uma construção coletiva. Então, sim, eu me enchi de otimismo, porque o otimismo, para nós, da psicologia positiva, é isso, é termos condições de um planejamento com expectativas de resultados. E acho que, sim, a aproximação de profissionais da psicologia trazem isso para nós. Então, que bom, né, que isso possa acontecer. Eu me coloco inteiramente à disposição da rede para orientar naquilo que eu puder, inclusive, né, de verdade me coloco à disposição se eu tiver algo a contribuir com esse trabalho que eu não tenho dúvida que vai trazer aí, né, uma grande contribuição. E como é que a gente ajusta, né? Pensando também agora assim, mas a professora está falando, né? A professora Camila está falando dessa psicologia tão adocicada, dessa psicologia que fala tanto desse aspecto virtuoso do professor, que defende o professor em relação àquilo que ele tem de mais importante para oferecer. Mas como é que isso se concretiza? Eu não tenho encontrado outro caminho senão estando ao lado do professor. Então, o que é que nós temos feito através do meu grupo aqui, através das minhas ações? Eu fico muito em contato com os professores. E eu
realmente, embora eu tenha um cargo, como eu disse para vocês, né, de pesquisadora, essa é a minha principal função hoje, eu trabalho numa vida acadêmica rígida, com sérias cobranças em relação à produtividade, então, sim, vivo da pesquisa, estava num estágio de pós-doutorado recentemente fora do Brasil, onde eu aprendi muito sobre educação e saúde e sobre o que é formar professores de uma maneira mais humanizada. Então, o caminho para isso, né? Vocês devem estar pensando, mas como é que a gente faz para essa psicologia positiva tão bonita se efetivar? Então, nós precisamos de espaço junto aos professores. Como é que a gente tem configurado esses espaços? O primeiro caminho que eu tenho traçado é levando esse conhecimento aos professores. Então, os professores das redes que eu tenho acesso aqui na região em que eu estou, eles já conhecem um pouco mais de psicologia positiva. Então, eles já têm agora uma familiaridade com esses temas, eles já têm uma familiaridade com esses construtos, e eles vão reconhecendo, a partir do momento que nós vamos informando sobre o que é o otimismo, o que é a esperança, o que é o bem-estar subjetivo, eles vão o quê? Podendo se automonitorar, né? E com isso eles vão podendo investir nos seus processos de viver de uma forma mais saudável em relação ao seu trabalho. Ah, mas então tudo depende do professor? De forma alguma. Isso é um processo construído no coletivo, um processo construído com o respaldo de profissionais que conhecem a educação positiva. A educação positiva ela começou a ser instituída na Austrália, foi um dos países que alcançou aí êxito. Não é porque eu estou falando em importar modelos, de forma alguma a gente tem potencial humano aqui no Brasil para construir os nossos próprios modelos, e nada do que a gente tem feito aqui na nossa região é importado. É claro que eu mantenho diálogo com profissionais, com pesquisadores que realizam já programas de educação positiva em outras realidades e que já tiveram sucesso. E, claro, as experiências no mundo acadêmico elas servem para isso. Para que a pesquisa serve, se não para impactar a vida das pessoas de forma construtiva? Mas não estou falando em importar modelos, mas estou dizendo que estou me reportando a alguns modelos que aconteceram fora do país para dizer para vocês que a psicologia positiva ela se efetiva na escola em ações que são de parceria. Então, então os pesquisadores vão ao contexto escolar e partilham, explicam para os professores o que é a virtude, o que é a esperança, o que é o bem-estar. E como é que, após nós nos fortalecermos coletivamente, então, sim, nós estamos substituindo temas. Nos encontros de formação, a gente não fala mais apenas nas questões didáticas, a gente não fala mais, quando pensamos em saúde mental, eu não vou mais dar formação falando só o que é o estresse infantil, falando só o que é o transtorno positivo, porque isso também é outra coisa comum, sempre que eu estou dando formação para os professores, a gente ama tanto os nossos alunos que é muito comum, professor Haroldo, os professores começarem a me perguntar, mas professor Camélia, o que eu faço com a minha criança, com o meu adolescente, que chega para mim às vezes com tantas dificuldades? Eu fiz isso muito tempo e faço ainda quando me pedem, porque eu tenho um compromisso com vocês, com os professores, de ajudá-los, ampará-los nessas situações também. Mas eu tenho feito uma substituição de temas. Então, eu tenho procurado nas minhas formações também levar aquilo que eu venho construindo, o conhecimento que eu venho adquirindo para os professores, primeiro, relacionado a eles. Então, eu, professor, o que é o meu bem-estar subjetivo? O que é a minha virtude? Quais são as minhas virtudes? E depois explicando também para eles, partilhando com eles, como é que eu posso compreender a minha criança a partir desses elementos. Ok, a minha criança vem para a escola, o meu adolescente vem para a escola com quadros de transtornos, a gente discute muito a questão das dificuldades interpessoais que a criança traz, as crianças que não aprendem e que não aprendem não por dificuldades cognitivas, mas porque trazem os seus conteúdos emocionais, sim, tudo isso, mas a criança também, gente, ela também é potencialmente virtuosa. Como é que eu identifico nessa criança as suas forças de caráter? Então, tem uns programas de intervenção que a gente vem realizando aqui no grupo de pesquisa, ainda muito discretos, muito
eu diria assim, né, muito ainda em modelos experimentais, mas que tem funcionado muito bem. Então, o caminho levar a informação para o professor, fortalecê-lo em relação às suas próprias virtudes, e ele implementa na sua sala de aula. De que jeito? No seu ritmo, nos espaços que ele consegue, da forma como aquela sala de aula responde bem, sem também receitas formatadas, né? Sem exigência de que o professor compre mais um pacote de intervenção que acarrete para ele um cansaço ou, né, uma tarefa extra. Então, acho que esses são os elementos da psicologia positiva, e o caminho para implementar a educação positiva tem sido essa aproximação direta com os professores, falando com eles não mais só sobre os seus nuances de sofrimento psíquico e sobre o sofrimento das crianças, mas também levando para eles essa compreensão, a princípio teórica, sim, a gente precisa se apropriar dos conceitos, e também alguns exemplos de como é que a gente, então, insere uma atividade, como é que a gente insere uma dinâmica, como é que a gente escolhe uma literatura que vai favorecer, né, o potencial também positivo dessas crianças. E aí tem propostas que a gente vem desenvolvendo, né? Por exemplo, uma proposta que uma mestranda minha recentemente desenvolveu de intervenção, que se chama Educar nas Virtudes. Então, tem alguns ensaios, como eu disse, né? Longe de serem modelos, mas alguns ensaios para que a gente ofereça para vocês, professores, né, algumas ferramentas. Amélia, Pois não. eu quero fazer aqui um comentário, e depois eu queria o seu comentário sobre o meu comentário. E pedir a Deise, depois a Deise faz uma pergunta aí para você, ela está acompanhando o chat, a Deise é coordenadora do Conviva. Então, eu queria, né, agradecer mais uma vez a todos que estão chegando aí, ainda tem gente chegando, e dizer que nós estamos aqui com a professora Camélia Murgo, psicóloga, doutora, psicóloga, falando sobre psicologia positiva. Tem alguns aqui no chat falando em educação positiva. Isso, mas correto. Psicologia positiva que é o tema. Sim. Desculpa, eles não estão errados. É que a educação positiva, ela é uma implementação derivada da psicologia positiva. Está correto, é isso mesmo. Perfeito. O que eu queria te falar é o seguinte, é uma observação assim muito factual, né? Não é pesquisa, eu não sou psicólogo, né? Mas eu vivo a rede, eu vou nas escolas, eu converso com os professores, a gente vê na vídeo aqui, e tem duas expressões que me chamam a atenção e sobre as quais eu vou dar uma opinião, aí eu queria o seu comentário, qualificado, né? O meu é um comentário assim muito dessa vivência. Eu vejo muitos professores assim com a demanda, eu preciso de um psicólogo, né? Então, é claro, existem professores né, que estão numa situação que precisam de psicólogo ou de um serviço do psiquiatra e tal, né? Nós temos trabalhado muito junto ao IANSP, né? E a Secretaria de Saúde para aproximar as escolas dos CAPs e do próprio IANSP, né? Para ver se flui esse atendimento. Mas, assim, essa visão, embora alguns precisem, né? Eu sempre penso, e a gente tem trabalhado muito isso com os professores, que nós temos o que fazer, nós podemos nos ajudar como time da escola, né? Então, aí vem a outra expressão, não somos psicólogos, né? Aí não somos psicólogos quando a gente diz que, como time, como equipe, a gente pode se ajudar numa visão positiva, né? E aproveitando o conceito que você traz, mas eles falam isso também em relação às crianças, né? Porque eu fui professor de faculdade, de menino grande, mas hoje de manhã eu comentava numa entrevista que fazia, eu me lembro que terminava a aula, vinha aquele grupo para cima de mim na mesa do professor, ou eu saí com aquele monte de menino atrás, né? Cada um trazendo uma situação e tal. Então, assim, eu preciso de um psicólogo, eu não sou psicólogo,
Mas eu tenho dito, Camélia, quando tenho oportunidade de estar com os professores, dizendo o seguinte: o professor não tem jeito, ele vai ter que ser, digamos, meio psicólogo, né? Nesse sentido, de que ele lida com criança, com seres humanos. A nossa profissão, ela é diferente de todas as outras, né? Porque o que a gente faz se dirige a pessoas. Tem muitas pessoas que trabalham, mas que o que ele faz não é diretamente a pessoa, né? Às vezes é indiretamente, ou não é intensivamente com pessoas. O nosso é intensivo. Imagina, um professor chega na escola, se ele vai dar, pode ter 200 crianças com ele, 200 jovens, né? Então, assim, nosso trabalho é muito intensivo em pessoas, né? Seja pelos colegas, né? Não é toda organização que tem uma sala de professores, né? Esse espaço extraordinário, onde os professores se encontram e compartilham experiências positivas, negativas, enfim. E, além disso, tem as crianças. Mas para a gente saber lidar minimamente, né, com as situações que aparecem tanto pelos colegas como também pelos nossos estudantes. Isso que eu queria que você comentasse. Bom, acho que a sua colocação vai me ajudar bastante a, inclusive, apresentar um ponto que eu não quero terminar a minha fala sem deixar uma reflexão bem importante para os professores, que tem me ajudado, inclusive, né, na condição de professora, porque a psicologia, ela nos respalda e ela também nos impulsiona a olhar para as nossas próprias limitações, né? Então, eu também tenho os meus exercícios pessoais para buscar o meu próprio bem-estar na condição de docente por todas essas variáveis que eu fui mencionando e que o professor Haroldo também reforça aqui para nós, né? Dessa condição tão peculiar, tão ímpar, tão bela que é a nossa profissão, de estarmos com o outro e, como eu disse, né? De termos um outro que ressoa em nós e de ressoarmos no outro. Então, sim, isso não esqueçam disso, isso acontece conosco o tempo todo. Ah, mas agora eu estou no Meet, mas agora eu estou no Zoom. Essa realidade que o professor comenta, né? No final da aula vem um aglomerado de alunos, no final do Zoom também ficam um grupinho. Às vezes eu demoro 1h30, 1h30 para acabar minha aula. E eu tenho combinado com os meus alunos que eu sou a última a sair, sempre, das salas de aula, das salas virtuais. Por quê? Porque eu posso ter um aluno que quer falar comigo separadamente, que não se expõe, assim como no presencial. Então, eu sou sempre a última a sair da sala virtual. E eu tenho os pequenos aglomerados que ficam comigo, aqui nas salas virtuais, né? Então, isso só reforça essa dimensão tão interpessoal da nossa profissão. E ok, então isso pode nos desgastar e levar à necessidade de um acompanhamento psicológico necessariamente, isso precisa, e isso, gente, é direito nosso, né? Isso por favor, cuidem de vocês. Então, peçam ajuda quando perceberem que a fragilidade está encaminhando para esse lado, né? Então, se a exaustão se fizer muito presente, se o desejo de não continuar na docência, se alguns marcadores relacionados ao sofrimento estiverem muito presentes, não hesitem em pedir ajuda. Quando a psicologia positiva aparece para nós, eu falei isso desde o começo e reforço para vocês, não é para negligenciar quadros de sofrimento, é para trazer novas possibilidades, é para acrescentar e para nos mostrar que existem formas de prevenção, que existem formas de fortalecimento para que a gente não avance para quadros de sofrimento extremo. Mas se nós estamos nos percebendo em sofrimento, não hesitem em pedir ajuda, não hesitem. Eu sempre uso essa expressão, né, que nós não viemos aqui para a nossa tarefa de educadores para vivermos na miséria existencial, né? Nós queremos uma existência de educadores, uma existência humana que seja de conquistas, de plenitude, de felicidade. E não tenham medo de usar a expressão felicidade, porque hoje ela já é demarcada cientificamente. Se vocês quiserem, eu venho um dia para falar só sobre isso, que é a felicidade no trabalho do ponto de vista científico.
e o que é trazer a felicidade para o nosso contexto de sala de aula. Falo com muito prazer, se vocês quiserem. Então, não tenho vergonha de buscarem ser felizes. E se for preciso pedir ajuda para isso, e uma ajuda mais técnica, perfeito. Agora, tem um outro elemento que o professor Haroldo trouxe, que é bem importante, quando ele diz assim, mas nós não podemos também buscar apoio, né? Nós não temos uma condição de grupo, nós não temos um coletivo enquanto educadores, nós temos. E eu queria chamar a atenção de vocês para um outro assunto da psicologia positiva que é muito importante para a psicologia positiva, que é a questão da resiliência, que muitos de vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? Uma palavra que não é nova para nós, mas que ela é central também na psicologia positiva. E o que eu queria falar da resiliência, especialmente em relação a essa colocação do professor Haroldo, que eu queria falar antes de terminar a live de qualquer forma, e ele me deu essa possibilidade através da colocação dele. A resiliência é a condição que nós criamos, que nós desenvolvemos a partir das adversidades. E tem uma expressão que eu gosto muito de falar para os professores em relação à resiliência, referente aos nossos tutores. Eu sempre deixo essa sugestão. Procurem, meus colegas, procurem, queridos professores, os seus tutores de resiliência. Quem pode ser o seu tutor de resiliência? Porque quem faz essa função para nós, de ser nosso tutor de resiliência? É aquele nosso colega, aquele nosso coordenador, aquela pessoa que está conosco no nosso contexto de trabalho, que fica lá nos dando suporte, que faz para nós a função protetiva. Porque a adversidade nós temos, tempos de pandemia impõem adversidades ainda mais intensas, mas sim, para além da ajuda especializada, eu posso buscar suporte nas pessoas que são os meus pares e que são as pessoas que me conhecem, que sabem também dar sugestões de enfrentamento, que estão efetivamente ao meu lado. E a gente chama carinhosamente de tutores de resiliência. Então, procure seu tutor. Quem pode ser seu tutor de resiliência? Nesse momento e sempre. Também não vou esquecer disso quando a pandemia passar. Que bom se a gente sempre puder pensar numa educação positiva, numa educação que hoje olha para a saúde mental. E isso vai permanecer, eu não tenho dúvida, porque isso já era uma necessidade que estava presente, mas que olha para uma saúde mental pensando nos elementos de bem-estar. E que bom se a gente não perder de vista quem são esses nossos tutores de resiliência. Então, acho que, em relação aos nossos pares, professor Haroldo, eu deixaria essa sugestão concreta para os professores, Procurem os seus tutores. Legal. Camélia... Eu sei que a gente está avançando no horário, Tá. Eu queria consultar a Deise aí. Deise, você tem pergunta? Se não tiver, dá um alôzinho rápido aí para a turma que está nos assistindo. Se tiver... Oi. Deise, coordenadora do Conviva. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Não, na verdade, a pergunta que eu tinha separado aqui, que apareceu bastante, era como resgatar essas virtudes humanas que entram, na psicologia positiva e fazer um paralelo aí com a resiliência. E você acabou fechando na fala maravilhosamente ali. Deu certinho. Legal, Deise, obrigado. Mas é esse o caminho, Então, levarmos esse conhecimento até os nossos professores, dessas temáticas todas. Tem muitas técnicas da psicologia positiva já estruturadas para que a gente possa, então, como eu disse, como é que eu estimulo o meu aluno, como é que eu posso escolher uma literatura específica. Tem programas que já foram construindo uma série de técnicas para serem aplicadas. Então, partilhando isso com os professores, e eu volto a me colocar à disposição para outros momentos, e não percam de vista a própria subjetividade. Então, façam o monitoramento das fragilidades, mas monitorem também o que é que deixa vocês entusiasmados, o que é que resgata vocês dos momentos de cansaço. E não esqueçam, procurem os seus tutores de resiliência. Acho que essa é uma aplicação imediata que dá para a gente fazer, professor Haroldo? Ficarmos atentos a quem são os nossos tutores. Com certeza, Camélia. Olha, muitos elogios, tem muita gente, muito professor que te conhece,
Então, tem elogios à profissional e tem elogios à fala de hoje. Muitos elogios, Que muitos bom. agradecimentos. O que eu queria falar, para a gente ir dando, né, e caminhando aqui para o final, é que eu sempre, isso já é hábito da minha vida, eu sempre, em toda crise, eu fico procurando as oportunidades, né? Porque crise não é uma coisa de responsabilidade de uma pessoa, né? Você não entra em crise porque quer entrar em crise. As crises são maiores do que a gente é envolvido, a gente tem que aprender a lidar com elas, né? Então, eu fico sempre olhando oportunidades. E aí eu queria comentar duas oportunidades que eu vejo. Uma delas que essa pandemia trouxe foi a gente viver essa experiência de educação remota, né? É muito, muito animador, porque apenas 11% dos professores tinham tido essa experiência de educação remota antes da pandemia. E hoje todos estão tendo. E 80% dos professores, essa pesquisa dizendo, 80% dos professores, não é que não, no Brasil, estão dizendo que veio na tecnologia um elemento facilitador do seu trabalho e uma ferramenta para melhorar a qualidade da educação. Fantástico, né? E a outra coisa tem a ver com essa nossa vídeo, com as tantas vídeos que fizemos. Porque se havia já antes um problema, né, ele não era tão percebido, né? E as dificuldades dos professores, né, eles falando aqui, né, não vou nem citar tudo que eles já falaram aqui nessa vídeo e em outros vídeos, e a gente, desde o ano passado, a gente vem com essa preocupação de como trazer esse conhecimento, né, da psicologia, da neurociência. A gente vem dando passos, como eu falei, eu acho que você fez uma proposta muito interessante que eu queria aceitar, de você voltar para a gente falar de felicidade, né? De como buscar a felicidade, né? Porque às vezes a gente fica em tanta dificuldade que a gente até se esquece, né? De buscar a felicidade, mas eu fico achando que a felicidade é alguma coisa, né? Que está nas nuvens ou que alguém vai entregar para a gente, Esse é o e não grande, é assim, né? esse é o grande equívoco que nos afasta da vivência real, da felicidade, né? E esse é um tema que ele tem sido muito reorganizado pela psicologia positiva, porque o grande equívoco é exatamente esse, é acharmos que é algo mágico, inusitado para poucos e de vez em quando. Então, Isso. quando a gente compreende, né, a verdadeira concepção, nós vamos descobrir que nós temos muito mais tempo vivenciando a felicidade, ainda que em níveis distintos. Depois eu posso, né, a gente fica para uma próxima conversa essa explicação, porque eu tenho que respeitar aqui o nosso tempo, né? Então, mas esse é o principal equívoco mesmo, viu, professor? Uma incompreensão dos conceitos. Isso é que vai também contribuindo para que a gente não viva o bem-estar, né? Então, boa parte do nosso adoecimento também está atrelado a uma incompreensão de elementos que são tão simples e tão essenciais na nossa vida. Então, muitas coisas dependem de circunstâncias, de questões maiores e que às vezes ficamos impotentes, né? E que nos causam, inclusive, às vezes até, né, um sentimento assim de inconformidade, mas também tem uma dimensão, né, da nossa natureza humana que, se for melhor compreendida, certamente nos traz alívio, nos traz alegria, nos traz entusiasmo, nos traz sentido de vida. Então, acho que eu acho, a história é isso, que são processos aprendidos. Então, isso Amélia, eu acho que então fica topado, né, o seu retorno aí, a Deise vai ver com você quando que a gente faz. Eu acho que a gente não vai demorar muito não, porque a gente precisa conversar mais sobre esse, né, esse tema, que a gente não fez ainda nenhuma vídeo com o tema sobre a felicidade. De alguma forma a gente fala, né? Mas assim, eu sou muito esperançoso no sentido que o Cortella fala, esperançoso de esperançar, né? Não de esperar, né? De esperançar.
Por quê? Porque os professores têm um propósito claro, né? Sabe, assim, ninguém escolhe ser professor porque não sabe o que é, né? Sabe, os professores sabem a função deles. Você mencionou aí, né? Como que eles se dedicam a atender as crianças, a fazer toda essa construção. Então, tem um propósito claro, né? E é preciso a gente achar meios de conviver com os desafios desse tempo que nós estamos vivendo, né? Porque há 50 anos, 60 anos atrás, a vida não era o estresse que é hoje, né? A vida não gerava tanta ansiedade, tanta depressão, né? Tem uma vida maior que a gente está metido nela que se diferenciou com coisas positivas e com coisas negativas. E o nosso tema é como é que a gente vive essa vida positivamente, né? Que é o tema que você trouxe. Queria muito te agradecer essa disponibilidade, agradecer a oferta de voltar para falar da felicidade. Eu acho que vai ser muito sucesso. Vamos ver se daqui umas 2 semanas, não sei, a Deise vai fazer contato com você. Eu acho que vale a pena a gente tratar desse tema, para ajudar os nossos professores a achar um caminho. Nós chegamos aqui a um pouco mais de 4.000 conexões. Como eu te falei, a turma chegou, reconheceu. Nós tivemos vários problemas de áudio, né, durante né, aqui pelo chat eles falavam, travou, está muito baixo, mas essa vídeo ela fica gravada, ela vai para o nosso arquivo, né? Eu acho que já deve ter combinado com você isso. Então, muitos aqui, os professores já sabem, porque hoje a internet está meio instável, desde manhã que eu estou tendo algum nível de problema. Então, eles sabem que isso acontece, mas fica gravado e vários já falaram aqui. Disponibiliza a vídeo para a gente ver depois, aí eles veem novamente, com calma, né? Vão fazendo a leitura. Então, Camélia, te agradeço muito essa disponibilidade, pode ter certeza que ficou aqui uma mensagem muito positiva, né, para os nossos educadores. Aí, eu dou 30 segundos para você dar o seu tchau aí, final. Ok, eu só quero agradecer, então, mais uma vez, agradecer os professores, agradecê-los pelos agradecimentos que foram postados. Mais uma vez eu me coloco à disposição e tenho certeza que vai ser aí uma boa parceria daqui para frente, né? E sempre que eu estiver, que eu for convidada e que eu for chamada, né, a estar junto aos professores, eu estarei respondendo sim, porque é algo que também me enche de sentido na minha profissão. Então, muito obrigada, Deise, por todo o suporte e aguardo aí uma próxima oportunidade. Uma excelente semana para todos. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, Deise. Obrigado a todo o time aí do estúdio do Centro de Mídias pela transmissão. Obrigado a todos que estiveram conectados. Uma boa tarde, uma boa semana para todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.